Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a amada igreja para que mais uma vez fiquemos de pés e vamos ler, irmãos, um trecho da palavra do Senhor, nosso Deus, que está no livro do Gênesis, capítulo de número 32, versos do 22 ao 32. São 10 versículos, já muito conhecidos, mas a palavra do Senhor é a palavra de misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. São as razões, são a causa de não sermos consumidos das misericórdias do Senhor. Então, analogicamente, podemos entender que a palavra do Senhor, ela é nova também a cada manhã. Se assim não fosse, nós teríamos lido uma vez só a Bíblia e já saberíamos tudo. Mas todas as vezes que abrimos o mesmo texto, Deus tem algo novo para nós. E Ele tem algo novo para você nessa noite, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Está escrito assim, queridos. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-me: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome? E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Aqueles que creem na palavra do Senhor, diga comigo, amém. Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez, meu Senhor, pelo dom da vida, pela tua paz no nosso coração, pela tua salvação que se revelou a nós através da tua palavra, pelos meus irmãos que aqui estão, de forma tão dileta, entregues ao Pai querido, com os seus corações e a sua mente pronta para receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha estar com aqueles meus irmãos que avisaram da sua ausência, ó Deus querido, as justificativas de não estarem conosco, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, que o Senhor seja a cura. Senhor, sem a tua presença nada somos, sem o Senhor não há certeza de vitória, mas contigo somos mais do que vencedores. Por isso, meu Pai, fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos da banda Farol, pela entrega, pelo louvor ao teu nome, ó Deus. Pai de amor, eu te peço que o Senhor também abençoe os meus irmãos, conforme já pedido, aqueles que são ofertantes nessa casa e que conosco têm feito essa grande obra. Deus, fala conosco através da tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu queria que fosse colocado já, assim que já acabar o louvor, já pode já colocar até isso. Muito obrigado. Nós vamos hoje, irmãos, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que nunca é bastante para nós, certamente, porque ela é uma fonte inesgotável, conforme já dito aqui, né? Só que eu gostaria de, antes do ensino, eu gostaria de apresentar aos meus irmãos. Isso, muito obrigado. Parabéns a rapidez e raciocínio dos meus irmãos aí. Isso acaba sendo extensão da gente aqui, né?
Missão Venezuela, irmãos. Eu quero trazer, antes do ensino, aos meus irmãos, essa realidade que nós estamos vivendo. Então, nessa terça-feira, a Igreja Renovar, em São José dos Campos, acolheu essas duas famílias de missionários na Venezuela, tá certo? Esses meus irmãos, esse trabalho que está sendo feito, não é necessário nada mais do que a sua oração e o seu contato. Nós vamos passar aos meus irmãos, os contatos que os irmãos quiserem para fazer, estar juntamente apoiando os missionários, né? Eu coloquei aqui, ficou um tanto pequeno, mas eu ia fazer individualmente, mas foi agora, em cima da hora, né, que me ocorreu. Esses missionários, esses dois, estão sendo sustentados diretamente por uma família que está na cidade de Araras, que é o pastor Reinaldo Zembic, a Camila, a Sueli, sua esposa, a Camila, e mais a outra, que eu me esqueci o nome agora. Então, é uma família de empreendedores que nós oramos a Deus. Eles não fazem parte da nossa igreja em Araras, mas o seu coração se abriu e nós já enviamos para lá já a primeira remessa. Os meus irmãos ali, certamente, eles estão trabalhando em prol de conseguirem, nós já estamos aparelhando a igreja nesse sentido, de forma que a igreja em São José dos Campos está levantando o empreendedorismo missional. E os irmãos que descobrirem alguém, orem a Deus. Como disse o pastor Clodoaldo aqui, e nós também dissemos, missões não precisa de dinheiro, ela precisa de oração. Aí Deus manda a provisão. Nós oramos, Deus mandou a provisão de lá de dinheiro, e nós, irmãos, estamos cuidando deles. Então, os nomes dos meus irmãos estão aqui. Do lado esquerdo de vocês, está aqui Manuel Gonzalez e Maria Gonzalez, a filha Aline. Eles moram em São Fernando de Apure, no estado de Apure, Venezuela, tá? Então, eles chamam província lá, mas é como se fosse estado aqui, São Paulo, Minas Gerais, tá? E eles andam 4 horas para dirigir a congregação de San Juan de los Morros, em Guarico, que é um outro estado, tá? Eu tenho várias fotos de lá, vou passar em tempo oportuno para os meus irmãos. Então, a igreja em São José dos Campos não precisa investir financeiramente, mas precisa em oração, em contato, essa comunhão diante de Deus, tá certo? Também, do meu lado direito, irmão Luiz Manuel Rodrigues e Mariana Rodrigues, e os filhos Misael e Miseles. Interessante, né? Aproveitou Misael e Miseles, né? Então, eles são os filhos desses missionários que estão na cidade de Calabozo, que é no estado de Guarico, tá certo? Nós estamos também, esse mês, só ainda não figuramos como missionários direto, porque estamos acertando o visa dele, que é o visto. Ele está aqui em Catanduva, ele veio da Venezuela para cá, porque não tinha sustento, e Deus nos levou até lá, e proveu o sustento, que é o missionário Orivaldo, e a sua esposa, nossa irmã Geisa, tá? Então, os meus irmãos eram os missionários que geraram esses são autóctones, tá, irmão? Eles são de lá, são venezuelanos, esses dois casais. Mas o que está aqui em Catanduva é brasileiro que foi para lá e já gerou 5 missionários, dos quais estavam trabalhando sem condições, sem receber nada. Então, a igreja já assumiu esses dois, há condições, estamos trabalhando para receber os outros, tá certo, irmão? Então, essa semana foi investido aí pelo pastor Reinaldo uma quantia, eu sei que é o culto de ensino, mas uma prestação de conta para os irmãos aqui, uma quantia de R$3.000 nos nossos irmãos, tá certo? Então, isso é bênção de Deus, você pode dizer amém? Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, queridos. Agora, nós vamos ao texto que lemos. Ora, irmão, nós observamos agora há pouco, e eu gostaria se tivesse de colocar um nome nesse estudo de hoje, seria esse aí. Como te chamas? Como é que, primeiramente, como você se conhece? Como eu me conheço? Como eu me economino? Quem eu acho que sou? Quem eu digo ser? E, secundariamente, o que dizem as pessoas a meu respeito? O que elas acham de mim? Como elas veem o meu cristianismo? Para que eu sirvo? Para que eu presto?
que eu tenho feito de bom? Quem sou eu? Será que eu penso apenas no meu próprio umbigo? Ou eu tenho amor alheio? Nós vamos então, irmãos, em cima desse texto que nós já lemos, né? E foi uma interlocução de Deus, ou anjo do Senhor, que é uma teofania. Aqueles que nos acompanham sabem o que eu estou dizendo. Teofania, toda vez que eu falar teofania, é uma forma de expressar uma aparição divina, é Deus em forma de anjo. Na teologia, isso é teofania. Crê-se, até o presente momento, que as teofanias havidas, quando era chamado o anjo do Senhor, em letra maiúscula, não apenas Malak, mas El Malak, tá? Então, um nome maiúsculo significava o próprio Jesus Cristo, que se apresentava a Gideão, se apresentou a Moisés, se apresentou a Jacó, e assim por diante. A Sansão, tá certo? Então, é a teofania, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, então, pergunta, diz, ele apresentando-se ali como um ser humano, e ele notando que era um anjo, Jacó, dialogando com ele, a pergunta é: qual é o teu nome? E ele diz Jacó. Jacó significa enganador, significa suplantador. É um significado, é uma pessoa tenaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe negociar bem, tá? Então, ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Agora, príncipe do Senhor. Pois, como príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. Nós vamos entender por que com Deus e com os homens. E você prevaleceu. Esse prevaleceu não é ganhou. Porque se ele tivesse ganhado, ele não tinha saído mancando de lá. Ele não tinha pedido por favor. Prevalecer, você sobreviveu. Você conseguiu ficar vivo, tá certo? Então, por isso se chamarás Israel. Eu acho interessante aqui, e nós vamos ao caso, quando a pergunta é feita, ele, Jacó, diz que o seu nome é Jacó, mas o Senhor, e por duas vezes, o Senhor mudou o nome de Jacó, porque ele tinha dificuldade em entender que o seu nome não era mais aquele. Por duas vezes o Senhor precisou dizer: o teu nome é Israel, o teu nome não é mais Jacó. Por quê? Porque ele tinha essa dificuldade. Agora, uma pergunta: por que é que Deus muda nomes? Por que Deus teria mudado o nome dele? Por que não deixa com o nome dele? Não é assim que nós pensamos hoje? Não tem problema nenhum, eu sou o que sou, o Senhor me quer do jeito que eu sou. Não, o Senhor te chama do jeito que você é, mas Ele muda o teu e o meu jeito de ser. A palavra do Senhor nos diz, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas têm que passar, e tudo deve ser feito novo. Então eu observo aqui, irmãos, que quando Deus muda o nome de Sara para Sarai, Ele tem um propósito na vida dessa mulher. Quando muda o nome de Pedro para Cefas, Ele tem um propósito no nome deste homem. Ou melhor, Cefas para Pedro. Quando muda o nome de Saulo para Paulo, e o interessante é que você vai ver, depois que mudou o nome, eles passam a ser conhecidos pelo novo nome. E até o caso particular de Paulo, vou até dizer. Ora, Saulo era de Tarsis, tinha uma história, tinha uma cidade, tinha um nome, tinha pai, tinha mãe. Mas quando Deus muda o nome dele para Paulo, ele mesmo entende que o nome dele mudou, ele está em Cristo, não sou mais eu. Ele fala: eu, Paulo, o velho, vosso servo no Senhor. Ele assume aquela condição. Então, eu gostaria que nós fôssemos entrando nessa realidade. Ele mudou o nome também de Abraão, que era Abrão. Só que cada nome desse tem um significado. De pai, Abrão, no caso,
de pai exaltado para pai das nações, há um propósito muito grande nisso. Mas, pastor, então por que o seu nome era Ricardo e continua sendo Ricardo? Muito pelo contrário. Se vocês prestarem atenção, nos dias de hoje, aqueles que se destacam como servos do Senhor são chamados de servos do Senhor, mulher de Deus, homem de Deus, pastor, pastora, presbítero, diácono, e assume. É claro que eu não vou dizer aqui, mas o pastor, que quando me chama de varão? Não, mano, aí é a história do povo, aí não há significado. Isso aí é uma linguagem antiga trazida para a atualidade. Mas quando Deus muda nomes, como mudou o caso de Jacó para Israel, Ele tem uma vontade de dizer que Ele pode mudar qualquer situação, pode estar na história, pode estar na bênção recebida, na maldição recebida, nas palavras malditas. Deus muda situações. Então eu quero que eu e você entendamos hoje que quando Deus muda a nossa história, nós temos que mudar. Sabe por quê, irmãos? É claro que o correto mesmo aqui, eu gostaria de passar sem tecer muitos comentários desairosos, mas é que a maioria dos comentários em erro são desairosos. Porque nós muitas vezes dissemos, eu sou crente, mas a mão não é crente, os olhos não foi transformado, o ouvido não foi transformado, a boca não foi transformada, o pezinho não foi transformado, o corpo não foi entregue para Deus. Então não tem mudança nenhuma. Eu venho como estou e fico como quero. Mas na verdade, quem se encontra com Deus, todos homens e mulheres que se encontraram com Deus, passaram por mudanças. Bom, muitas pessoas herdam nomes perigosos. Eu até havia colocado aqui de uma forma americanizada os nomes, acabou que não baixou, eu coloquei isso aí em português mesmo. Mas quando você olha muitas vezes uma placa, quando você vê, não precisa nem ler. Como bombeiro que fui, por quase 30 anos, uma placa dessa, quaisquer uma delas, que são algumas dezenas, você já identifica que tipo de produto que é, e às vezes por número, que é número da ONU, mas aí são centenas de nomes, que está dentro do manual chamado Manual do Abiquim, que hoje tem inclusive online. Cada um desses nomes, por exemplo, se eu tenho 3, que é material gasoso, e eu vejo 3, é muito gasoso, mas eu tenho 3 e 1, é gasoso e explosivo. Ou eu tenho 1 e 3, é explosivo e emana gás. E daí por diante, se é 5, aí vai ser oxidante ou peróxido. E daí por diante, se for 8, e radioativo, e aí por diante. Então, quando nós que estudamos, olhamos, que se conhece, e olha uma placa, você sabe o que tem ali. Claro que para consultar em caso de acidente, de quaisquer um desses caminhões, carro, que trafega com essa rótulo de risco, esse aqui são rótulo de risco, e tem o retangular, que é o painel de segurança. O painel de segurança tem um número da ONU, que é um número universal, que diz como você deve agir no caso de vazamento. 100 metros de mananciais, 150 metros de aproximação, direção do vento, são detalhes que o profissional ele vai olhar e ele enxerga. Mas qualquer um dos leigos que veem, não compreendem, se enganam. Mas aquele que estuda, aquele que sonda, ele conhece. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Muitas pessoas agem enquanto outros não veem, mas quem tem o Espírito de Deus é como se tivesse o próprio Deus. E ele não engana ninguém. E o Senhor discerne para aquela pessoa, não presta, é oxidante, pega fogo, dá encrenca, traidor. Porque o Senhor conhece os corações. Mas eu tenho dito aqui atrás, esse mesmo Deus que conhece, ele tem o poder de mudar a história, de mudar o nome, de mudar o caminho. E nós temos que estar abertos a ser mudados. Na verdade, o que não queremos, ou o mínimo que queremos, odiernamente, nos dias atuais, é mudança. Não, a zona de conforto é muito bom. Eu sou o que sou, e eu vou crescer da forma que sou. Mas o Senhor pede mudança. Veja só, Jacó, quando o nome dele era Jacó,
Dá uma olhada lá em Gênesis capítulo 32, verso 16. Você vai ver que antes dele se encontrar com seu irmão, Esaú, que era o seu irmão gêmeo, né? Como são gêmeos aqui a Larissa e a Letícia, mas eles, raramente se pensa nisso, só que Jacó usurpou o lugar de Esaú. E prestem também atenção, na hora de enganar, para falar para o seu pai, em relação à sua família, na hora de tomar vantagem, quando, se vocês lembrarem, vocês vão ver, quando Isaac perguntou, quem está aí? Qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó? Não. Ele inventou outro nome. Ou seja, é uma coisa aqui, é outra coisa ali, é outra coisa acolá. Ele disse, eu sou Esaú, teu filho. E para dar cababilidade à sua mentira, ele preparou a cena. Ele pegou pele e colocou no seu corpo, porque apesar de ser gêmeos, segundo a história, eles eram bivitelinos e não univitelinos. Então eles tinham diferença física entre si. Mesmo assim, ele não se intimidou com a diferença. Ele quis usurpar o que não era seu e usurpou. Por quê? Porque era um Jacó. Ele disse para o seu pai que era Esaú, mas para o Senhor Deus ele estava dizendo que era Jacó. Mas o pai dele sabia que ele era Jacó, pôs o nome dele de Jacó, e Deus mudou o nome dele para Israel. E ele não assumia a mudança. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Vai muito mais além do que fala, vai muito mais além. Quando nós olhamos para alguém que não assume quem é, e essa é a pergunta inicial, como te chamas? E é uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui, quem está me ouvindo, se é que é alguém. Como te chamas? Como é que você se chama? Alguns de nós dizemos, eu sou coitado, eu sou santinho, eu sou bondoso. Talvez não seja. Deus transforma as situações. E se essa palavra vem sobre as nossas vidas hoje, ela está escrita aqui, é para nosso crescimento. Todavia, vamos agora voltar um pouquinho à história de onde estávamos. Jacó, após ter enganado seu irmão, foge, porque é desse jeito. Raramente as pessoas querem se levantar onde caíram. Elas erram aqui e querem se levantar em outro lugar, pensando que Deus não conhece os corações. Mas a verdade é que nós devemos florescer onde estamos plantados, onde Deus nos colocou. Mas Jacó saiu errante, com orientação de sua mãe. E Esaú perseguiu a ele. Enquanto Esaú o perseguia, ele fugia. Por quê? Porque Esaú era homem valente, enquanto que Jacó era homem caseiro. Há um adágio popular que a minha mãe usava muito. Ela dizia o seguinte, não pode com peso, nem pega na rodia. Na verdade, rodia, para quem é nordestino, é um pano que se põe em cima da cabeça para colocar uma cesta em cima, tá? Para ir equilibrando ali. Então, ela dizia o seguinte, se você não pode com peso, nem pega na rodia, ou seja, você vai fazer errado, vai derrubar, não vai levar à frente, não vai conseguir, não vai chegar no final, então não começa. É melhor não começar. Mas todo adágio popular que eu cito aqui é porque tem consistência bíblica. A palavra do Senhor Deus diz, é melhor não votar do que votar e não pagar. A palavra de Deus nos ensina que aquele que vota, aquele que diz alguma coisa que jura, ainda com dano seu, não deve voltar atrás. É o que diz a palavra do Senhor. Por essa razão, agora Jacó estava fugindo, porque havia enganado seu irmão. Mas preste atenção aqui, ele diz o seguinte, olha como está aqui, ó, colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo. Ele descobriu que Esaú estava chegando perto dele, onde ele estava. Ele agora tinha servos, tinha esposa, tinha filhos, tinha neto, tinha tudo, tinha gado, tinha posse. E o irmão dele está chegando.
Eles vão se encontrar. Estão chegando próximo do Val de Jaboque. Muito obrigado. Estão chegando próximo do Val de Jaboque. Olha o que Jacó faz. Olha o que um enganador faz. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo. E disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ou seja, eu fiz a coisa errada, mas eu não vou assumir, não. Eu quero distância da encrenca. Quando meu irmão chegar, ele vem bravo, ele vai descer a espada em todo mundo, mas eu não vou estar na frente, não. Se eu ver, claro, isso aqui, irmão, indicia essa verdade. Mas, pastor, não está escrito isso, irmão? Só um leigo não consegue ler isso daí. Ele estava fugindo, mas não era vontade de Deus. Isso era Jacó. Vai na frente, os servos, se morrer primeiro, morre meu servo, vai morrer meus pertences, vai morrer a minha família, e eu, se der tempo, eu fujo, se não der, eu morro por último. Isso é a ideia de Jacó, de enganador. Não se preocupa com pessoas, se preocupa primeiro com ele. Essa é uma realidade. Mas vamos mais além. Só que ele passou pela prova. O Senhor mudou o nome dele. Você não vai mais se chamar Jacó. Se o seu nome não vai ser Jacó, vai ser Israel. E o que é Israel? Olha só. Príncipe que luta e prevalece. Só que Deus quando Deus mudou o nome dele para Israel, falou: você lutou com Deus e prevaleceu. E com os homens, ou seja, você vai enfrentar seu irmão também, rapaz. Não fuja da sua realidade, não. Enfrente de cara. Você fez errado, você vai pagar por isso. Vá até o fim. Você vai vencer diante de Deus e vai vencer diante dos homens. Ou seja, prevalecer. Agora, depois que ele lutou com o anjo, olha só. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque como príncipe lutasse com os homens, com Deus e com os homens, e prevalecesse. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que vai acontecer. Por quê? Porque enquanto Jacó, ele mentia, mas depois, quando teve contato com Deus, passou a ser Israel. O hábito mudou. Diz-me com quem anda, te direi quem és. A Bíblia fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você anda, diz quem você é. Fala muito. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Quem anda com Deus tem o nome de Deus. Quem anda com Deus faz a vontade de Deus. Quem anda com Deus age como Deus gostaria que agisse. Quem anda com Deus não erra. Agora, veja depois de Jacó ter o nome mudado. Gênesis 33, versos do 1 até o 3. Olha a mudança daquele homem lá, do 32. E levantou Jacó os seus olhos e olhou. Não é só levantar os olhos. Eu acho interessante que originalmente ele diz: Jacó olhou e viu. Porque tem gente que levanta os olhos e não vê. E a Bíblia chama de cego guiando o cego. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Mas Jacó não, diferente, porque nele agora estava o Senhor. Olhou, e eis que vinha Esaú. E não vinha sozinho, não. Vinha com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, ou Leia, Raquel e suas duas servas. Falou: olha, os filhos ficam com vocês agora. Não é com o servo mais. Porque Israel não faz como Jacó. Não dá o filho para os servos cuidar. Ele assume. É a mãe que vai tomar conta. É a minha família. E disse ainda mais aqui, ó. E pôs as servas e os seus filhos na frente. E Lia e os seus filhos atrás. Filho da serva agora para lá. Meus filhos para trás. Agora eles é que vão ser protegidos. Se alguém tem que se expor, ó, quem é que vai ser aqui, ó. E ele mesmo passou adiante deles. Agora ele foi na frente. Por quê? Porque agora ele é Israel. Ele não é mais Jacó.
Agora ele assumiu o nome do Senhor. Agora ele não foge. Agora ele não pensa somente em si. Agora ele pensa nos seus filhos, principalmente, e pensa também nos filhos dos servos. Agora ele é abençoador. Glória a Deus. E o importante é que ele inclinou-se à terra 7 vezes. Ou seja, eu tenho que pedir perdão agora. E ele foi se inclinando. Ele foi andando para o seu irmão, diz o historiador. Ele andava e se inclinava. E o irmão dele vendo aquilo, andando e se inclinando, andando e se inclinando, até que chegou ao seu irmão. No versículo 4 em diante, vocês vão ver. E o irmão dele correu até ele, se encontraram, agarrou no seu pescoço e choraram fraternalmente. Porque aonde o nome de Deus está, irmãos, existe comoção, existe emoção. E infelizmente onde tem Jacó, só existe um performance. Mas aonde o Senhor está, quebrantamento. Glória a Jesus. Eu fico, irmãos, estupefato, de verdade. Porque muitos de nós estamos perdendo essa acuidade, não quer mais chorar na igreja. E por conta disso, os nossos filhos não são batizados no Espírito Santo. Por quê? Tem que ficar de olho seco. Não se quebranta diante de Deus. Chora diante de um concurso, chora quando apanha de alguém, chora quando chora quando bebe, né? Infelizmente, tem lugar por aí. Se reúne como irmão, mas bebe, chora diante da depressão, chora diante do psicólogo, do psiquiatra, mas não chora diante de Deus. Se eu sou Israel, se eu sirvo a um Deus que tudo pode, é diante dele que eu choro, e choro mesmo, e fico como criança, porque do Senhor vem a vitória. Como te chamas? Não, eu sou mais eu. Ai, irmãos, que pena, que pena. Mas vamos um pouco mais além. Salmo 51, verso 10. Semelhantemente ao 53, o salmista Davi lá fala, e aqui também, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, eu tenho um coração, mas eu não quero esse. Eu tenho um nome, mas esse eu não aceito. O que significa dizer? Se há alguma coisa que diz quem você é, quem sou eu? Talvez alguém diga, um viciado em pornografia. Em nome de Jesus, o Senhor Deus diz de você, você é um herdeiro de Deus, é um santo herdeiro da promessa. Foge disso, não aceita, denuncia no mundo espiritual. Eu não quero esse nome, eu tenho pai. Tem um hino da Cassiane que eu gosto, de vez em quando eu estou cantarolando ele lá em casa. Eu não sou mais órfão, eu tenho pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. E eu não sou mais órfão, eu tenho pai. E ela vai dizendo, fala várias vezes, eu não sou órfão, eu tenho pai, eu tenho pai, eu tenho pai. O meu pai me ama, e fala, meu pai gosta que eu choro, meu pai gosta que ele esteja na sua presença. Meu pai quer me ver na presença dele. Então nosso pai, irmãos, ele diz que exalta o humilhado e abate o exaltado. Por isso é que o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando você ora, me diga uma razão aí, alguém. Orar por quê? Por chuva, vai. Quando você ora por chuva, você espera o quê? Chuva. Mas olha o que eu disse, espera o quê? Chuva. Mas não. Quem não foi transformado, ora e já fica esperando, talvez não chova. Não parece coisa simples. Mas é o absurdo da falsa fé. Será que vai ter? Ele ora e vai olhar o quê? A meteorologia, a previsão meteorológica. Não, mas eu já orei. O infeliz, mas com todas as palavras, infeliz, descrente, o que é que você está fazendo? Porque quem ora, colocou nas mãos do Senhor. E quem coloca nas mãos do Senhor, só espera. Não tem que fazer mais conta. Está na mão dele. Os poucos que recebem as bênçãos de Deus, e são muitos, se contados,
numericamente, mas poucos com relação à generalidade, ou seja, a generalidade do número de pessoas que são cristãs, que não são transformados, que não alcançam a resposta da sua oração. Só que eu vou dizer uma coisa: quando você ora, você fala com quem? Com Deus. Tem gente que não, né? Que fala com Pedro, com Maria, com Tiago, com Sebastião, com todo, menos com Deus. Mas é Deus. E está escrito que Ele é quem ouve. Você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia Sagrada dizendo que Paulo ouviu as orações dos santos, que Pedro ouviu as orações dos santos, que Maria ouviu as orações. Não, mas o Senhor ouviu. Pelo menos na Bíblia. Se há num outro lugar, então já não é cristianismo. Aí é uma fé humana. Mas quando nós oramos e falamos com Deus, quem é que decide? E Jesus, Ele ensinou na oração um modelo como devemos orar. E um dos elementos da oração, seja feita a vossa vontade, não é verdade? Irmãos, eu vejo tanta gente orando isso direto. Seja feita a vontade. Às vezes de bando, que eu já fui em alguns funerais que não cristãos, né? Que não evangélicos. Aí, Pai, vamos orar um Pai Nosso. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o nome. Sabe tudo na ponta da língua. Mas é como disse o Senhor ao profeta: eles têm ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Eles são feitos iguais aos ídolos que eles mesmos fizeram com as suas próprias mãos. Pegaram na mata um pedaço de pau e fizeram para si ídolos. Foram em busca de uma pedra e esculpiram nela um Deus. E clamam a eles. Assim como esse Deus não existe, eles também não existem como servos. Mas se esquecem de mim, que sou Deus. E eu estou revoltado contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Porque quando Deus muda o nome, e se tem santo aqui, você sabe, santo significa o quê? Alguém lembra o que significa ser santo? Separado. Santo é separado, consagrado para serviço do Senhor. Então, quando nós oramos, está nas mãos dele. Agora, o interessante é que ele diz aqui, ó: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque Deus dá do seu espírito, que é o fôlego de vida. Mas tem gente, irmão, que vive com medo de cada assalto no caminho. Mas se orou por um espírito inabalável, quando é que vai voltar a se abalar esse espírito? Quando? Nunca, porque é inabalável. Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Você já está conhecendo aí quem tem em si o nome que Deus deu e quem não tem. Porque, irmãos, infelizmente pessoas são assim, a maioria delas, no alto e desce. Às vezes você não pode nem contar para fazer alguma coisa, porque hoje está bem, amanhã está ruim. Hoje está feliz, está rindo, amanhã está com raiva. Se o dia amanhecer com o teto fechado, já fica triste, não quer ir trabalhar. Porque, não, está tão ruim. Mas, irmãos, quando se luta com os homens e com Deus e prevalece, você assume um nome que o Senhor deu. E agora eu estou vendo Jacó diante de uma iminente queda, Marcão. Uma iminente morte, mas ele marcha para o seu irmão. E ele não vai armado. Detalhe, não vai armado, ele vai desarmado. Seu irmão está com 400 homens. Mas ele não se esconde mais. Por quê? O que é a morte diante de quem sou agora? Eu tenho nome. Eu enfrentei, estou vivo. Se um anjo não quis me matar, acha que ele vai me deixar e sair me matar? Ou seja, se o Senhor te chamou, te fez promessa, você tem um nome, um sobrenome, e está escrito: ao que vencer, dar-lhe-ei um nome, uma pedrinha branca, e nessa pedra está escrito um nome, que não é conhecido aqui na terra, mas é conhecido nos céus. Eu quero dizer para você, quem é de Jesus Cristo tem um nome conhecido no céu, é conhecido no inferno, mas também tem que ser honrado na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu começo a pregar. Vamos para o estudo, bem, né, lentinho, vamos lá. Vou tentar de novo. Disse-lhe Jesus: qual é o caminho, pastor, para eu
para eu ter esse coração puro, para eu ter esse novo nome, um espírito inabalável, para eu ter um coração novo? O caminho é esse, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Isso aqui, irmão, nós poderíamos falar no mínimo às 4 horas. O caminho é a verdade, é a vida. Não há uma junção, não há um sincretismo, há uma separação aqui, ó. Ninguém, esse ninguém vai muito longe, ninguém vem ao Pai. Jesus estava em Deus, ele estava aqui na terra, mas ele estava andando com Deus, e o Senhor Deus com ele. Por quê? Porque eles são um. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não por mim. Não adianta, você não vai através de pastor, de pessoa, de religião, não. Tem que ser nele, e tem que ser da forma como ele mandou. Não são pessoas que levam. Agora, vamos mais adiante. Um detalhe, irmãos, para essa mudança de coração. Quando um coração ele é alienado, ou seja, ele é juntado, ligado, linkado a um outro coração, quem é que separa? O escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, diz que nem a morte. Sabe o que é morte? Mas é aquele negócio que a gente chora, que vê, perde pessoas, machuca a gente. Mas isso não é o suficiente. Nem a vida. Sabe o que é a vida? Parece uma redundância que eu estou fazendo aqui, e não estou chamando ninguém de ignorante aqui, não. Mas a vida são as coisas que interferem, é um arcabouço que envolve o que a nossa vida nos dá. Nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada, nada pode nos separar. Já viram pessoas assim: mas eu estou tão triste, não sei, será que o Senhor... Uma luta já começa a colocar Deus em xeque para ele. Por quê? Porque ele nunca amou a Deus. Tem um hino que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, no outro lugar, não sabe viver. É verdade. Quem sabe o que é o Santo dos Santos, quem sabe o que é o nosso Senhor, não vive sem Ele por nada. Pode acontecer o que for, pode ter a perca que for, pode doer como for, mas fala: não, o meu pé está firmado no meu Senhor. Agora, quando nós temos o nosso coração colocados em Cristo, nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, conforme Mateus 22, 37, com todo o coração. Detalhe, para você ver que muitas vezes o que nós dissemos aqui é uma realidade. Com toda a alma e com toda a mente. Que coisa maluca, né? Ou seja, o seu fôlego de vida, a sua alma é o seu poder de decisão, a sua mente, que é o seu poder de captação. Isso aqui é a sua inteligência. Essa mente aí não é a mesma coisa que a alma, não, tá? Isso aqui é o poder de inteligência. Inove. Desenvolva conhecendo ao Senhor. Isso aqui está ligado em concordância com conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, descubra mais dele. Quem ama, eu não vou perguntar aqui, claro, mas a pessoa que está muito ligada, o homem que está muito ligado à sua mulher, ele sabe o tamanho do vestido dela, sabe o tamanho do sapato, sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Se for, me desculpem, tá, irmão? Me desculpe. Não, mas pastor, isso não tem a ver com amor. Tem sim, porque, sabe por quê? O amor, eu não estou dizendo que você não ama a pessoa, mas não ama tanto quanto precisava, a ponto de saber tudo. E vice-versa. Descobrir, ser um fanal. Fanal, irmãos, é local de subtração, de extração de conhecimentos. Um fanal de conhecimento. De descobrir cada vez mais. A passada. Se não fosse assim, porque é claro que é mais fácil para as mulheres serem assim, porque elas estão, na maioria das vezes, né, porque elas estão diretamente ligadas, é afeto ao lado esquerdo do cérebro, detalhes, né? Para o homem é mais difícil, mas isso não impede. E outro detalhe, que ela é formada para criar filhos, então ela vai criando ali, aquele carinho, acaba, e por um tempo que, também do jeito da pessoa agir, né?
Tem marido que tem dificuldade de levar a toalha para o banho, né? Não sabe que roupa vai vestir, se deixar sozinha, né? Tem tudo aquilo. Então, acaba que ela descobre um pouquinho mais. Mas, naturalmente, eu estou falando aqui de amor. O amor, tudo espera, tudo crê, não se porta com leviandade, não busca os seus próprios interesses. O amor vai mais além. E quem ama a Jesus, eu quero falar aqui dele, não é de casal nenhum, busca ao Senhor, ama o Senhor de todo o seu entendimento, todo o seu coração. Eu fiz essa pergunta agora há pouco, então vou pular ela. O que você espera quando ora? Vou pular? Não, vou pular não, vou voltar de novo nela. Vou fazer de novo a pergunta. O que você espera quando ora? Que eu perguntei lá, que aconteça? Mais alguma coisa? Raramente alguém vai dizer que não aconteça. Porque se eu amo meu Senhor, a vontade é dele. O tempo é dele. O sim é dele e o não é dele. Então, quando eu oro, a minha vontade é que aconteça. Mas e a vontade dele? Eu vou fazer uma comparação aqui esdrúxula. Mas uma comparação, não há problema em fazê-la. Quando nós, como pais, não vou nem falar como mãe, porque eu também ajo assim, nós temos os nossos filhos em casa, e você vê que a mistura não vai dar. Hã? Sei o quê? Você abre mão? Mas não devia ser assim não, é? Hã? É para o filho que vai? O Senhor Jesus disse, se vocês como pais sabem dar o melhor para os filhos de vocês, quiçá eu, quiçá o Pai Celestial. Então, muitas vezes, o filho, por exemplo, vamos ser sinceros, qual é a criança? Ó, toda regra tem sua exceção, tá, irmão? Não vamos ser radicais aqui, né? Sem Islã aqui, sem aquele outro partido vermelho, pelo amor de Deus, tá? Tudo, né? Mas toda regra tem sua exceção. Mas a regra é que uma criança nasça e não queira comer alface, almeirão, chicória, beterraba, jiló. Mas esse negócio faz mal? Não faz mal. Mas eles querem? Não quer. Agora, dá bala, dá sorvete, é tudo que eu quero. Esta, meu pai, é uma beleza. Mas o futuro vai mostrar o seu pâncreas. Depois dos 40 anos, triglicérides. Vai começar a mostrar o erro dos refrigerantes lá atrás. O pai e a mãe, que é sábio, que já viveu pelo menos aí uns 50, 100 anos, evita que o filho sofra lá na frente. Ele vai sentir um amargor agora. E a palavra, eu não estou viajando aqui não, a palavra do Senhor Deus diz, porque a correção, ela é amarga. Mas o efeito da correção é vida. E o Senhor Deus nem sempre Ele dá o que nós queremos. E às vezes Ele nos chama para perto dEle das maneiras mais escusas e diferentes que nós imaginaríamos. Agora, ainda em se falando de... Como você se chama? Quem é você? O que você acha que é? O que eu acho que sou? O que você tem feito como prova do seu amor por Jesus? Porque eu me acho crente. Mas até que ponto eu sou crente em Cristo Jesus? A palavra do Senhor Deus diz que o diabo, ele crê no poder de Deus. Olha o que eu vou dizer, irmão. Que ele até estremece. Ele sabe do que Deus é capaz de fazer. Só que, infelizmente, algumas pessoas não creem como o diabo crê. Só que a diferença não é crer. Por isso que falar crente é muito simples. Agora, quem é consagrado? Quem é santo? Muito crente, irmãos, isso por aí. Agora, crente consagrado ao Senhor, são poucos. Jacó tem muito. É filho de Abraão, é herdeiro da promessa,
está de posse da promessa, está aparentemente na vantagem em cima de Esaú, viu? A família está crescendo, está rico, mas Deus está dizendo, teu nome ainda não me agrada, tua atitude ainda não me agrada. Como te chamas? Jacó. Não é Jacó não, rapaz. Teu nome é Israel. Você tem que abençoar o mundo e não tomar do mundo. Você tem que ajudar o mundo e não saquear o mundo. Você tem que enriquecer o mundo e não roubar do mundo. Eu quero que você dê. Outro detalhe. O que me define como cristão? O que é que me define como cristão? A minha igreja, pastor. Eu digo assim, né? Eu sou crente. Eu estava ontem, irmãos, ali em São Paulo. Eu achei interessante, estava dentro de uma loja. Eu e a Rosa. E eu estou lá, bastante gente, né, filha? No hall da loja. E um jovem. Eu acho que deve ter, no máximo, uns 30 anos, aquele rapaz. Quantos, no máximo, uns 30 anos ele devia ter? Acho que menos, né? Menos. Uns 20 e poucos anos, né? Descobrimos depois que ele era o dono da loja. Eu até louvei a Deus pela vida dele. Falei, louvo a Deus pela sua vida, porque ele falou uma palavra para mim, me abençoando. Nem lembro o que foi, e eu abençoei ele também. Eu falei também, eu louvo a Deus pela tua vida e pela sua forma de pregar o evangelho. Ele estava no serviço como patrão. E vou dizer, irmão, vamos ser sinceros, uma loja lá, os empregados ali daquela loja, eram bem estranhos, né, velho? Pessoalzinho estranho. Indo, tocando direto. Estão indo. E ele ali, irmãos, com duas pessoas, pegou na mão, no balcão ali, fechou os olhos, fecha os seus olhos. Não foi assim, não. Escuta, vem aqui numa salinha, assim, não. Não, falando alto. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Um casal de mulheres estava ali. Jesus quer transformar a sua vida. Ele é liberdade. Jesus é isso que Ele quer de você. E falando ali, irmãos, empolgado. E todo mundo estava comprando ali. A loja não era pequena, não. Mas ele falando, não está nem aí. Por quê? A loja é dele, está vendendo, está. Mas primeiro, sabe o que é isso? É coisa de quem tem o nome no livro da vida. Olha o nome da loja, como é que é? Rugido, né? Rugido. E tem um leão da tribo de Judá desenhado na parede, assim, sabe tudo? Irmãos, um menino respirava o evangelho. Ele não estava, você via que ele não estava ali para trabalhar. O trabalho dele é disfarce. O slogan dele na voz, Jesus é bom e o diabo não presta. Está nem aí se ninguém quer entrar. Porque eu sou o que Deus quer que eu seja. E ele disse, eu vos salvei, eu vos chamei, vos enviei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor nos chamou, irmão. Agora tem alguns, não, só na igreja. Quer saber, eu vou só de domingo, porque no dia do ensino eu vou aprender mais afinadamente como você. Não quero não, já sou bom demais. Para quê? Eu já tenho nome de crente, já toco, já canto, já prego, já tenho igreja, já sou pastor, né? Muito temam vocês, muito pastor, não estou dizendo pouco ou alguns, muitos pastores vão para o inferno. Pior, para o lago de fogo, porque está escrito, capítulo 25 de Mateus. Mas em teu nome, eu não conheci vocês. Não foi eu que mandei. Se eu não mandei, não tem nada a ver comigo. Não, mas eu sou Jacó. Então eu não conheço, eu conheço Israel. Não, mas eu sou Saulo. Eu não conheço Saulo, eu conheço Paulo. Eu sou Sarai. E o que eu tenho com Sarai? Meu negócio é Sara. Ah, mas eu sou Ismael. Eu não conheço Ismael. O meu negócio é Isaac. Não interessa querer ser o que somos. Ou a glória que conseguir. O que interessa é a vontade de Deus. E vou dizer, irmãos, eu fico preocupado quando alguém diz, não, eu nunca tive luta, não. O diabo está contentinho com ele. Porque Jesus que disse, não sou eu, irmão, me desculpe. No mundo tereis o quê, irmão? Não, mano, não é isso não, estou pregando outra coisa aí. Vai ter sucesso, empoderamento, não é isso que Jesus disse? Não. Jesus, talvez alguém está pensando aí, que tem sempre, né, irmão? O pessoal da vermelha, grama, tem em todo lugar. Não, mas o Senhor diz, eis que eu vos dou poder e autoridade. Para quê?
para pisar serpente, escorpião, expulsar demônio. Não é poder e autoridade para crescer, não. É diferente, irmãos. O evangelho é outra coisa. O evangelho é quebrantamento, o evangelho é vontade de Deus, é palavra de Deus. Então, por que eu coloquei em vermelho aqui? Em vermelho meio alaranjado, é bem certo, mas em vermelho aqui. Não ao sincretismo religioso, porque hoje está todo mundo, por que não dizer que talvez haja entre nós alguém que está querendo que nós sejamos sincretizados? Isso não tem a ver com a vontade de Deus. O que é isso, pastor? Não, é que todos nós somos irmãos. O irmão da igreja tal que faz coisa errada é meu irmão, o irmão daquela religião tal é meu irmão, o irmão pecador é meu irmão, o irmão... Não. Negativo. Filho é filho, empregado é empregado. Trigo é trigo, joio é joio. Bendito é bendito e maldito é maldito. Mas, pastor, é porque é socialmente incorreto. Vão derrubar o senhor do YouTube. O senhor não vai ter gente seguindo. Eu não estou nem aí. O meu negócio é com Jesus. Ele me deu um nome. Ele diz quem eu sou. Um vexilário. Um pregador do evangelho. Agora, detalhe, tá, irmãos? Detalhe. Isso é muito importante dizer. Jesus nos mandou salvar vidas ou almas? Não. Eu não consigo encontrar isso. Não consigo. Ele nos mandou pregar o evangelho. E ele, inclusive, dá uma ideia. Porque quando os discípulos falam, Senhor, olha, separa esse daquele, ele fala, não tenta arrumar as coisas, você não vai achar perfeição aqui. Não é linguagem minha, tá? Meio nordestina. Seu cabeça de bagre. Aí ele diz, o semeador saiu a semear. Ele semeou semente boa. Ele semeou semente boa. Mas veio o inimigo à noite e semeou semente ruim. Ele semeou trigo e o inimigo joio. Nasceu os dois juntos. Eu não tenho que ficar arrancando. Eu vou embora, vou pregando. Ah, não, mas tem que disciplinar eles, pega. Não, vou embora. Ah, mas o pastor agora desviou. Não, o Senhor me mandou pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não está escrito, se não crer, eu vou tirar os pontos, o cashback do pastor. Não está escrito isso. Bem-aventurados os pés dos que anunciam boa nova. Não está querendo dizer, senão. Por quê? Porque a mesma explicação é dada no outro evangelho, dizendo que um cai numa terra boa, o outro cai numa terra ruim, o outro cai no meio de espinho, o outro cai no meio de pedregais, à beira do caminho. Aonde caía a semente, eu não sei. Eu estou falando aqui uma plateia. Tem gente que vai sair daqui hoje, eu quero ser um crente melhor, eu quero ter o nome que o Senhor quer para mim, eu quero viver a vida que Deus quer para mim, os caminhos, mas tem outro que vai dizer, despeita. Vai. Não vai crescer? Vai. Tem uns que vai dizer isso. Não vai evoluir? Tem. Pastorzinho? Tem também. Mas o meu compromisso é com Jesus. Então, queridos, sincretismo religioso não é comigo. Ainda ontem, estávamos em São Paulo. Não que, mas o pastor ligou cobrando se eu não está em determinada religião, ou em determinada reunião. Eu falei, não posso, estou ocupado. Que é para dar sua vaga para outra. Na verdade, eu nem quis aquela vaga. Me deram uma vaga para mim e para minha esposa, para o almoço. Mas eu tinha outras coisas a fazer. Eu não tenho tempo. As reuniões são para crescimento do reino de Deus. Não para me agremiar a nomes maiores. Porque, irmãos, Deus tem uma chamada, Deus tem um plano para cada criatura. E nós temos que entender que nós temos que crescer aonde fomos plantados. E ter o nome e a vontade do Senhor Jesus. Agora, olha só. Quando nós estamos nessa daqui, como cristãos, olha como é fácil. Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Aí é fácil. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, não confundam a fala que eu estou dizendo como ministério, não senhores. Porque o Deus desse ministério é o Deus do ministério da igreja da cidade, é o Deus do ministério do Belém, é o Deus do Família Plena, é o Deus do Madureira, é o Deus... Não, Madureira agora é Adebrais. Irmão, eu estou falando de igreja.
de chamado de Deus para ser e fazer a diferença. E é onde o Senhor me chamou. Isso que nós temos que entender. Ainda hoje mesmo alguém me falou, pastor, vou estar em tal lugar. Hoje eu falei, amém. Não vou dizer se é homem ou se é mulher, mas dentro das pessoas que dizem que não podia estar conosco. Eu acho muito bom, muito bonito que me passem. Isso daí é louvável. A gente tira um encargo dos homens, fica mais tranquilo em saber que a pessoa está servindo a Deus. Está atuando em outro lugar. Eu falei, só que cuidado para não nos encantarmos, que é uma fala também para nós que estamos aqui. Com o reino, mais do que com o rei. Muitas vezes, nós queremos a glória do reino e ficamos ou andamos longe da presença ou da glória do rei. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, não quer ficar no átrio, não quer ficar na beira do altar. Não, ele quer ficar no Santo dos Santos. A diferença é que nem todo mundo chega no Santo dos Santos. Tem gente que ficou já na porta do caminho. Tem gente que ficou lá no altar de bronze. Tem gente que ficou na pia. Tem gente que ficou na porta da verdade. Tem gente que parou nos pães da preposição, são judaizantes. Me perdoem, escapou. Tem gente que parou no candelabro. Tem gente que parou, irmãos, na mesa. Tem uns que pararam no véu, que rasgou e não sai do véu. Não, irmãos, eu quero estar no Santo dos Santos. Já passou esse tempo. Não há mais a glória do homem, mas há a glória de Deus. Então, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Retroage aí em nome de Jesus, irmão. Vou fazer um desafio. Posso fazer um desafio? Posso fazer um desafio aqui ou não? Alguns valentes aí. Ó. Fazer um desafio para vocês. Retroajam uma semana. Onde vocês entraram nessa semana que se passou? Cabe Jesus? O que vocês falaram? Não sei, porque se falou de um irmão, não sei se cabe Jesus, mas não aí, porque ele disse que não julga, né? Não julgueis para que não seja julgado, não é verdade? Com a medida que medide, será julgado. E o perdão? Volta uma semana para trás, você perdoou? Mas perdoou mesmo? Porque se tem alguma coisa aí hoje, não é só se entrou hoje. Aí eu vou dar uma colher de chá. Mas se entrou uma semana, se não perdoar, Jesus falou, e a palavra disse domingo de novo. Está sempre lembrando, irmão. Se vocês não perdoar as ofensas dos vossos irmãos, também o Pai do céu não vai perdoar de vocês, não. Volta uma semana. Cristo vive em mim. Eu orei por missões. Evangelizei alguém. Amei pessoas. Perdoei. Se entrou nessa, quadro vermelho do bem, esse vermelho é do bem, você está dentro dele. Caso contrário, pode até mudar a cor do quadro, mas continua do mal. Mas vamos mais além. Vivendo em Cristo. Irmão, eu trouxe esses dois exemplos aqui, poderia ter mais. Mas José e Daniel. Já ia entrar no outro, mas só esses dois, José e Daniel. José viveu no Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Sim ou não? Ele estava sempre ligado no seu Deus. Ele estava diante de Ra, estava diante de On, estava diante de Potifar, estava diante de um monte de Deus. Mas o seu Deus, e vou dizer para vocês, irmão, o menino saiu com 17 anos da terra dele. Um moleque, um menino, na nossa linguagem aqui, né? Falar moleque na região do Nordeste lá já dá briga, né? Um menino. Mas ele tinha umbridade de um adulto. E vou dizer mais, irmão, eu vou pegar de cima para baixo, porque a quem mais deu, mais será cobrado. Tem muito pastor, irmão, que não valeria metade de um José. Ia desistir dentro de 2, 3 anos. Que dirá outros que se dizem cristãos? Me perseguiu, vou botar no pau. Vou entrar com um processo judicial. Vou fugir daqui. Vou abandonar, vou matar, vou xingar. Mas José não. O Senhor me trouxe para cá. É aqui que eu vou orar e falar com o Senhor.
Daniel viveu na Babilônia. Irmão, vou falar a verdade. Daniel teve chance, inclusive naquela época, segundo historiadores, que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu falei os nomes aqui, caldeu, né? Mas, na verdade, Ananias, Azarias e Misael, os nomes hebreus, eles foram lançados na cova, ou na fornalha de fogo ardente. Daniel devia estar numa das províncias do lado de Beulá. Tá? Estava longe dele. Mas ele poderia, por que eu estou dizendo isso? Porque ele poderia ter fugido. Mas não, irmão. Senhor, o Senhor é comigo. Chegou um rei, não, vou entregar o outro rei. Não, na dele. Tiraram o meu cargo, vou continuar aqui. Se Deus quiser, volta, como voltou. És tu mesmo, Daniel? Sou eu. Por quê? Viveu na Babilônia, mas a Babilônia não estava no seu coração. Detalhe, Mateus 6, 21, agora esquenta mais um pouquinho, porque nós já estamos nos últimos slides, está acabando, tá? Aonde estiver, ou onde, né? Aonde é diferente de onde, né? Onde estiver o seu tesouro, também lá vai estar o teu coração. Gosta de carro? O coração vai estar no carro, as fotos vão ser de carro, a amizade vai ser por causa de carro, o dinheiro vai mais no carro. Mas isso é problema? Não. Desde que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, não há problema. Eu vou dizer algo que vai traumatizar talvez alguém. Igreja. Se o coração está só na igreja, a foto é de igreja, você não vê às vezes a esposa do indivíduo, só vê foto da igreja, só vê, não sabe quem é a família da pessoa, só igreja, igreja, igreja. Calma, vamos entender direito. Mas, pastor, e é errado fazer isso? Não, não é errado não, mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. A casa, a família, vem depois de Deus, a igreja vem lá em terceiro lugar, são os nossos irmãos. Então nós temos que entender isso. Nós temos um nome. Mesmo que eu tenha aqui um nome de pastor, mas Deus me deu também o nome de pai. Ele me concedeu ser pai. Não é todo mundo que pode ser pai. Assim como não é todo mundo que pode ser mãe. E não é todo mundo que pode. Mas quando Deus dá, Ele deu. Não, mas eu queria tanto, queria tanto. Tem certeza? Você não vai ser fiel. Não é fiel no pouco, como é que eu vou te colocar no muito? É de se pensar isso, irmãos. Mas vamos mais além. Eu falo já disso aqui, rapidamente. Já prestou atenção? Por exemplo, aqui, nós temos pessoas que talvez você vai se encontrar na rua, ou se pegar, se passar mal. Já pensou o pastor Ricardo passar mal aí na rua? Se acontecesse. Aí caiu aí, e chega alguém lá, tira o fone de ouvido, que ele está lá. Aí vai lá, está um pagodinho, né? Mas, pastor, se é uma rádio, tudo bem. Acabou de tocar um hino, né? Vamos quebrar o galho, vamos ajudar. Né? Acabou de tocar um hino, entrou. Um funk. Ou coisa desse tipo. Que não engrandecem a Deus. Mas por quê? Pastor, isso é errado? Não, não é errado, irmão. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser, desde que não seja santo. E o que é santo? Consagrado a Deus. E quem é consagrado a Deus, vive para a honra do Senhor Deus. E essas coisas desonram a Deus. Palavrões, palavra de baixo calão. Irmão, recentemente, uma pessoa que se acidentou aí, do mundo normal aí, do mundo secular, muito obrigado, queriam enfiar no céu de qualquer jeito. Por quê? Porque gosta da música da pessoa. Mas não cabe a mim. O Senhor, Deus diz, Salmo 15, dá uma olhada lá, quem habitará no teu santo monte? Essa pessoa não entra, então não vai. Eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa que não vem à igreja não vai para o céu. Não, irmão, muito pelo contrário. Porque Jesus, a primeira pessoa que compôs a igreja, era um ladrão e estava na cruz. Só que diferença, ele se arrependeu. Essa é a diferença. O sincretismo religioso me leva a dizer o quê? Nada a ver. O que tem?
nós não somos sincréticos. Nós somos cristãos. E isso não vem de hoje. Daniel escolheu não se contaminar com as coisas, com o manjar do rei. José escolheu servir a Deus no meio do lugar onde ele não tinha pai ali, não tinha mãe, não tinha sacerdote, não tinha ninguém para cobrar, mas ele era o que é, e nós somos o que somos. Ah, pastor, fala a verdade. O senhor nunca ouviu aí um sambinha? Irmão, quem já foi no Rio de Janeiro não viu samba é surdo. Já começa por aí. Agora, detalhe, não gosto. Pastor, o senhor só ouve música gospel? Não, irmão. Quem já, quando foi namorar, vamos ser sinceros, já não viu ali uma música daquele rapaz que não morre nunca, aqueles cabelos, parece uma índia, né? Quem já não viu? Mas por quê? Na hora do namoro lá. Mas tomar o primeiro lugar de Deus, acaba sendo cômico, né? Não tem jeito. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que a palavra do Senhor, ela diz aqui, ó. Opa, não estou achando aqui. Aonde está o coração do homem? Cadê? Pronto, perdi aqui agora. Mas aonde está o tesouro do homem? Ah, me ajuda aí, gente. Mais uma. Aqui. É isso. Ele que fez e não encontra, né? É assim mesmo. Às vezes a gente que é pai das crianças não encontra as crianças, né? Então, irmão, olha só. Eu estou falando de onde está o coração. Por quê? Se o coração do crente está na palavra de Deus, primeiro culto que ele não perde, ensino e escola bíblica. Sim ou não? É isso que eu quero dizer. Não é que não pode ouvir, não. Nós não somos retardados, não somos surdos, não. Nós vemos coisas e nem por isso seremos lançados no inferno. Agora, o problema é Mateus 5:28. Viu o que é errado, olhou de novo. Aí é que está o erro. Ouviu alguma coisa, volta de novo e pior. Traz para si e faz aquilo tesouro. Carrega consigo. Curte, segue. E muitas vezes não segue o seu pastor. Não segue a igreja do Senhor. Então, é necessário, irmãos, que nós saibamos, que o nosso coração, o nosso tesouro, tem que estar entregue ao Senhor nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, 4-8, o que está escrito lá? Vamos ler lá? 1 Coríntios 13, estamos concluindo, daqui a pouquinho, em nome de Jesus, e se vocês orarem. João 3,16, porque Deus amou o mundo. 1 Coríntios 13, e versículo 4 e 8. Olha só. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece. Olha o 5. Não se porta com indecência. Irmãos, tem costume, tem roupa, tem música que é indecente. Sim ou não? É indecente. Não busca seus interesses. Ah, mas é que eu quero, eu faço. Não, irmão. Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Sabe o que é folgar com a injustiça, irmão? É o inimigo, sabe, tipo, alguém lá daquele tribunal federal, eu não falei só falei o tribunal federal, não falei a outra letra, né? Ah, aconteceu um negócio, está vendo? Bem feito, foi Deus. Não, isso não é amor, isso é ódio. Você tem que orar pelas autoridades. Detalhe, o amor nunca falha. Profecia vai ser aniquilada, línguas, acaba. Conhecimento vai desaparecer. Mas o amor, esse não falha. Romanos 5:8, Efésios 2, 4-5, nós vamos ver, irmãos, que o amor, quando o nosso segredo está em Cristo, mas quem é o amor? Quem é o amor? O amor é o próprio Cristo. Se em 1 Coríntios capítulo 13 você colocar, cada vez que está escrito amor ou caridade ali, o nome de Jesus, ali cabe. Então, queridos irmãos, voltemos ao primeiro amor.
O que é isso? Assumir. Não tem aquele negócio, eu não sei se vocês já viram isso. Pode ser que alguém já tenha vivido essa realidade. Eu vivi. Tem o meu nome. Eu tenho nome. Mas a pessoa que me ama me chama de outro nome. E eu assumo esse nome. Não é o meu nome? Quero nem saber. Tem uns que chamam de chuchuzinho, docinho de coco, benhê, né? Mas quando chama, ouve. E o Senhor está perguntando, qual é o teu nome? O Senhor nos diz quem somos. Mas vós sois povo santo, ou seja, consagrado a mim, sacerdócio real, povo adquirido. Não somos mais nós pertencemos ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e que o vosso nome, irmãos, vigiem. Mas pastor, como é que nós vamos fazer agora? Fala aí, pastor. Então quer dizer, o pastor deu uma doutrina hoje, encerrando aqui, tá? Que disse que não é esse negócio para a pessoa ficar vestindo de forma indecorosa, para ficar aí vendo os funk, essas músicas nojentas, essas menininha pequenininha, mas a gente vê, parece que está com defeito na mola espiral. Mas tem gente que acha justo isso, né? Uns camaradas, tudo. O camarada nem trabalha preguiçoso, sem vergonha, burro que só. Você pergunta quanto é 2 mais 2, ele fala que é 22, mas sabe dançar. E alguém diz, mas que nobre. Mas é isso que eu estou dizendo? Não, irmãos. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. A minha vontade, irmãos, é que essa igreja fosse tão consciente de quem é, tão cônscia de quem é, que entrasse aqui. Não vai entrar o menino com bonezinho, bermuda, tatuado até quase do lado, em cima. A mulher com o cabelo vai estar raspado aqui. Deixa, pelo amor de Deus. Cuida da tua vida, porque você tem nome abençoador. E me ajude a pregar o evangelho com amor. O amor de Cristo, o amor perdoador. Homossexuais, sim, que se sente aqui. Claro, vai dar... Não é que não, isso está errado. Porque eu vou dizer o que é errado. Como eu tenho dito, é abominação. Nesse caminho vai para o inferno, mas fica aí, filha. Quem sabe até lá você escapa do inferno. Ladrão, prostituta, prostituto, deixa vir. O Senhor disse, deixa que a minha casa se encha, para que possamos fazer a diferença. Agora, se essas pessoas vêm, e veem em mim um falso, que trata de um jeito com um, de outro jeito com o outro, que não abre mão de ninguém, que se alguém serve a Deus aqui, quer servir em outro lugar, eu digo que é meu. Se alguém não quer ofertar, eu digo que não presta. Se não dizimar, eu falo que é ladrão. Aí eu vou falar, esse homem quer o quê? Não, irmão. A minha missão é pregar o evangelho, só que vai doer uma vez ou outra. Vai doer quando eu falar do pecado, vai doer quando eu falar do ladrão, vai doer quando eu falar do abandono, vai doer quando eu falar da falta de perdão. Vai doer, vai, mas é o Pai que manda, está tudo aqui. E o evangelho do Senhor Jesus nos salvará. E vou dizer mais, a meu ver aconteceu essa semana. Essa é a última fala, tá, irmão? Última fala mesmo, última história. Alguém faleceu, mas a pergunta, ouviu o evangelho? Ouviu, esperança de salvação. Mas não foi na igreja, não aceitou Jesus. Onde é que está escrito que tem que ir na igreja? Tem que ouvir o evangelho. Quem salva é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. E eu, como dizia um sobrinho meu, você só prega o evangelho, você é o semeador. Vai semeando. Quanto mais pessoas souber do evangelho, pode ser a pior pessoa. Se na hora da morte disser, Jesus, tem misericórdia de mim, eu confesso os meus pecados, me arrependo, Jesus salva. Você pode ficar de beiço, mas eu vivi a vida inteira, 50 anos no evangelho, e esse cidadão pecou, roubou. Irmão, é Jesus. Disse Jesus, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.
Queridos, nós vamos agradecer a Deus por esse momento de aprendizado na casa do Pai. E podem ter certeza, o ouvido mais próximo, como não sei quem foi que falou isso aqui, do pregador, é o dele mesmo. Tá? E eu tenho aprendido muito todos os dias. E eu espero continuar aprendendo. A gente vai ficando, né, irmão Jair? Vai ficando, é de Jair mesmo, no Djalma. Meu Deus, mas eu não sou Jesus para mudar seu nome não, irmão Djalma. Isso continua sendo Djalma. É que na minha cabeça é um Dejaí, irmão. Mas nós vamos aprendendo, irmão. O tempo vai passando, nós vamos aprendendo. Eu quero louvar a Deus.